Então, vamos começar. Então, eu sou a Natália, sou enfermeira geneticista aqui no Serviço de Medicina Genômica da Beneficência Portuguesa. Eu sou titulada pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, e hoje é o Dia da Enfermagem. Estou aqui representando o Laguete como vice-presidente e vim apresentar a Silvana. A gente estava até comentando aqui que no Dia da Enfermagem deu certinho de uma enfermeira apresentar e explanar sobre como que é a construção do enfermeiro geneticista e todo o seu papel na equipe de saúde, né? Só a título de curiosidade, no dia 12 de maio é o dia da enfermagem, porque é o aniversário da Florence Nightingale, que foi a enfermeira que trouxe a enfermagem moderna, né? E nada melhor que a Silvana, que é uma enfermeira que eu admiro demais, para apresentar hoje. Ela é enfermeira pesquisadora no AC Camargo Cancer Center. Ela é geneticista, né, enfermeira geneticista titulada pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, do qual ela é membro e faz parte da diretoria. Ela é docente em oncologia em genética e genômica, conteudista e facilitadora do projeto Mapa Genome Brasil e também especialista e mestre em oncologia. Então, obrigada por estar aqui hoje, Sil. Obrigada, pessoal, por estar aqui também presente. Nós vamos discutir bastante hoje sobre enfermagem. Um prazer, obrigada pela apresentação, Natália. Foi um prazer esse convite. Eu já acompanho o Laguete há um tempo, né? Já cheguei a participar até da época dos encontros presenciais. Então, é um prazer poder estar aqui agora nesse papel, né? E falar sobre um tema que foi até difícil de pensar em qual seria, né? E aí eu acho que chegamos nesse tema que você bem falou, e eu acho que eu tentei um pouco trazer como foi essa minha construção, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, mostrar um pouco de que não existem fórmulas mágicas para a gente construir esse especialista, mas que toda a experiência que a gente tem ao longo da nossa formação, ela é importante. Então, eu espero que eu possa preencher bem esse tema com o que eu trouxe. E fiquem à vontade também, óbvio, de interagir durante a apresentação. Eu vou compartilhar minha tela. Eu acho que vocês já estão vendo. Certo? Bom, então, como a Nath falou, eu vou falar sobre a construção do enfermeiro geneticista e o papel desse profissional na equipe de saúde. E quando a gente vai falar sobre esse tema, eu fiquei pensando como se eu adoro quebra-cabeças, e naquele momento inicial, onde a gente vai começar a montar o quebra-cabeça e em que a gente fica com aquela impressão de que não vai dar certo, né? Porque a gente nunca encontra as peças que combinam, a gente não sabe por qual pedaço começar, e eu acho que o processo que normalmente dá certo no quebra-cabeça é a gente conseguir encontrar os padrões, conseguir começar por uma parte daquele quebra-cabeça que seja mais decisiva naquela fotografia que a gente está tentando construir, e estabelecendo uma rotina e uma forma de fazer. Mas, obviamente, que a gente não conhece tão bem aquela foto que a gente vai tentar montar, né? Então, a gente usa um pouco da nossa experiência, o nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade de observação para ir construir uma forma de fazer, né? E eu acho que é um pouco isso que eu trago para vocês hoje. Só para a gente trazer à mente, que eu fiquei na dúvida, eu falei, então, quando a gente vai falar da construção do enfermeiro geneticista, a gente tem que falar de formação, faz parte a formação é a construção do enfermeiro geneticista? Será que para eu construir essa especialidade, eu preciso, basta somente eu me formar nela, né? E aí eu trouxe algumas coisas aqui, então, que em 2014, a resolução do CONFEM 468, ela definiu que o enfermeiro tinha capacidades, habilidades, competências para exercer aconselhamento genético. No ano seguinte, a SBEG, né, a Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, ela é criada, né, com um esforço aí coletivo de uns poucos e bravos enfermeiros, né, na tentativa aí da gente trazer um pouco mais de organização para essa tarefa. Em 2018, o CONFEI
libera uma nova resolução, muito por conta da movimentação da sociedade, que definiu aí sim a especialidade de enfermagem genética e genômica, e em 2020 nós temos a titulação dos 10 primeiros especialistas do país, no qual Nath e eu fazemos parte dessa primeira leva, né? Então, nós somos o primeiro grupo de enfermeiros especialistas em genética e genômica. E aí eu fiquei pensando, puxa, será que a minha história, né, a minha formação, a minha construção enquanto enfermeira geneticista, ela começou aqui em 2020 com a titulação? Ou ela começou talvez uns anos antes, quando eu, mesmo antes de ser titulada, ou de ter uma formação mais dirigida em enfermagem genética e genômica, eu me uni ao grupo de enfermeiros da SBEG? Será que foi lá que começou? E eu entendi que a minha construção enquanto enfermeiro geneticista, ela começou bem antes disso, muito antes, talvez, de eu entender que eu queria fazer isso no futuro. Então, eu parto do princípio de 3 características que eu sempre tive, apesar de algumas pessoas duvidarem quando eu falo, principalmente da terceira, que eu acho que me conduziram bastante nessa trajetória. Primeiro, que eu sou uma nerd desde que eu me entendo por gente, né? E quando eu digo nerd, eu digo aquela pessoa que tinha o estudar e o aprender como diversão, né? Então, eu não era aquela que a mãe tinha que tirar da rua, era aquela que a mãe tinha que mandar para a rua, né? Porque eu queria estar lendo, aprendendo, e aprendendo sobre qualquer assunto e qualquer coisa. Muito observadora. Então, da mesma forma que eu tinha uma vontade muito importante de conhecer coisas e aprender coisas, eu também queria conhecer as pessoas. Então, eu observava muito, sempre fui mais uma criança calada do que a criança falante. E quando eu estava calada, aparentemente no mundo da lua, como eu era alcunhada, eu normalmente estava observando e capturando informações de todas as coisas. Mas, apesar disso, a comunicação era um problema seríssimo para mim, né? Eu já sofri, inclusive, de gagueira num período da minha vida, quando eu tinha que justamente me comunicar. Mas por que eu resolvi trazer essas 3 informações sobre mim, para começar a falar dessa construção? Porque uma coisa que eu aprendi, e que acho que vale para muitas coisas, não só para a formação profissional, é que a gente precisa se conhecer. Quando a gente decide uma especialidade, seja ela qual for, a gente não tem que entrar nessa especialidade como um livro em branco, né? Nós temos um caminho que já foi percorrido até ali, ainda que tenha sido de acertos ou erros, ou coisas dos quais a gente talvez não se orgulhe tanto. É importante que essas coisas, elas estão ali na base da nossa existência. E aquilo que passou importa para aquilo que a gente está fazendo agora e o que a gente vai fazer no futuro. Então, é importante, e eu usei isso a meu favor. Algumas características pessoais, algumas coisas que eu fui vivendo ao longo da minha formação, e que, quando eu decidi esse caminho, né, não sei se eu decidi ou se o caminho decidiu por mim, eu ainda tenho um pouco de dúvida, mas quando esse caminho começou a ficar um pouco mais claro, eu comecei a ter um entendimento de todas essas coisas que estavam lá atrás e que eram importantes eu trazer para agora, né, porque faziam parte de mim, mas que também teria uma conexão importante com o que eu ia passar, né? E aí, isso eu coloco como uma dica. Por quê? Porque indivíduos e famílias que nós vamos lidar no dia a dia da genética e genômica também são assim. Também são pessoas que trazem uma bagagem enorme. Também são pessoas que têm erros e acertos. Também tem pessoas que se juntaram, se separaram por motivos específicos. E se a gente não tomar isso como uma coisa que a gente também precisa olhar, né? A gente vai ter dificuldade de conduzir todas as etapas que nós vamos precisar conduzir com aquele indivíduo, com aquela família, né? Então, as famílias não são em branco. Elas não começaram a história delas no dia em que você decidiu explicar um teste genético ou fazer uma orientação de prevenção. Elas têm toda uma bagagem anterior. E tudo isso vai interferir em como ela vai compreender, em como ela vai processar, em como ela vai reagir a tudo isso. Então, se vale para a gente, vale para eles também. Então, essa compreensão de mim me ajudou a me posicionar de uma maneira diferente também
com pessoas, indivíduos, quando eu estava no papel de cuidado, no papel de saúde. Depois de muito tempo, muita coisa aconteceu aí, obviamente, mas a gente tem a minha formação, me formei na Unifesp, claro que a NERD estava toda à prova, né? Porque imagina uma NERD na universidade com muitas coisas acontecendo. A questão da NERD continuou, claro, eu sempre fui uma aluna muito aplicada e que exigia muito de mim, mas eu passei por algumas experiências que a universidade me proporcionou, e eu também tive a preocupação de aproveitar o máximo de experiências que eu podia na universidade, e que me ajudaram bastante, e depois eu vou contar por quê. Bom, eu era uma melhor aluna nos estágios de saúde pública do que nos estágios hospitalares, confesso a vocês que os estágios hospitalares eram um pouco sofridos para mim. Eu conseguia fazer o que eu tinha que fazer, mas era com um pouco de suor e sangue. Eu me interessei pela Liga de Oncologia durante a faculdade, mas a Liga de Oncologia era apenas para alunos de medicina. Isso foi uma grande frustração para mim, que 1 ano depois eu reverti com um grupo de, eu diria que inconformados como eu, a gente formou a primeira liga acadêmica, no caso de pediatria, da universidade, que era multidisciplinar, então, em que a gente colocava todos os cursos lá dentro para conversar sobre o assunto. Então, isso foi uma coisa que também foi bem bacana. Eu entrei para o coral da universidade, fiquei lá o tempo todo. Isso teve seu papel nessa minha formação. Eu me encantei perdidamente pelo trabalho de uma professora que eu tive na universidade, que é a professora Anelise Abrão, a professora doutora Anelise Abrão, que foi, né, depois de muito tempo, eu fiquei sabendo, só enquanto SBEG, como membro da SBEG e da diretoria, que eu tomei parte desse conhecimento tão grandioso. Na época eu não tinha essa consciência, mas ela foi a primeira enfermeira geneticista do Brasil, né? Começou os trabalhos lá... Oi, diga. Conheci a doutora Anelise, eu fui fazer estágio com ela lá na medicina fetal. Olha só, então lá lá na Borges de Lagoa ficava. Exato. Então foi lá mesmo que eu me encantei. E aí eu conheci a doutora Anelise, ela já fazia aconselhamento genético, tudo lá. Ela acho que é mesmo uma das primeiras enfermeiras, né, que começaram a atuar nessa parte de aconselhamento genético mesmo, né? É verdade. É verdade, fantástico, Paulo. Então, eu me encantei com o trabalho dela, né? E foi justamente os estágios na medicina fetal e os estágios que depois aconteceram no hospital, num andar que tinha atendimento de gestantes de alto risco. Bom, eu entrei para o grupo Cananeia, que era um grupo de educação em saúde, fiquei lá uns 3 anos da faculdade nesse grupo. Entrei para o projeto Biblioteca Viva e participei também do projeto Universidade Solidária. E o que isso me trouxe, né? Bom, eu trouxe que, primeiro, continue nerd, mas organize essa energia, né? Então, eu não fui mais a nerd que só ficava nos livros, não tínhamos a internet como a gente tem hoje, que só ficava nos livros, mas eu comecei a tentar explorar essa necessidade de conhecer e aprender em outras habilidades, em outras atividades que a universidade oferecia, como os projetos todos que eu entrei. Outra coisa importante que eu consegui perceber depois, né, na época foi só sofrimento, mas depois eu entendi que tinha um motivo. Por que eu gostava tão mais da saúde pública do que dos estágios do hospital, né? Mas talvez porque na saúde pública a gente tinha um olhar menos imediatista, porque no hospital você acabava prestando um cuidado muito centrado na doença, você muitas vezes não tinha espaço para cuidar da pessoa que estava por trás da doença. Eu coloquei 2 asteriscos aqui, porque eu falei assim, seja justa, porque teve uma coisa boa que eu aprendi nos estágios hospitalares, foi um estágio da UTI, em que a professora falou, não trate o monitor, trate o paciente que está conectado ao monitor. Então, mas ainda assim, os estágios hospitalares, eles tinham uma questão mais urgente de tratar a doença, e algumas questões da pessoa, da família, ficavam um pouco em segundo plano, pelo menos naquele momento que eu estava vivendo, que, vamos centrar aqui, em torno de 2003, 2004. O projeto Cananeia e a Universidade Solidária,
o que me trouxe de importante, porque a gente fazia projetos na comunidade, e em comunidades bem distantes da minha realidade. Da Universidade Solidária, eu fui para o meio de uma área rural na Bahia, e Canané é uma região do interior de São Paulo, e o que eu aprendi é que, por mais que você tenha ótimas ideias de como educar em saúde, se você não entender a realidade onde cada pessoa está vivendo, não vai progredir. E a gente tem discutido isso muito, né, no curso de aconselhamento genético, o Pablo está aqui para não mentir, o quanto a gente precisa fazer alguns ajustes e concessões a depender do estado que nós estivermos falando, das condições de acesso que aquele indivíduo tem ao hospital. E, então, não tem como. A gente tem lá o programa que nós precisamos seguir, e isso é super importante que a gente não perca de vista. Mas se a gente não compreender de onde é aquela pessoa e que tipo de facilidade ou dificuldade ela tem, em termos de vida, de localização, de transporte, de dinheiro, de tudo, não vai, a sua educação em saúde, é um projeto de educação em saúde, a sua educação em saúde não vai progredir, ela vai empacar em algum momento. Ou você não vai conseguir capturar aquela pessoa, ou você não vai conseguir com que ela fique aderida àquela ideia, ela continue aquela ideia. Então, foi uma coisa muito importante que eu aprendi, que eu acho que é importante para fazer aconselhamento genético também. Com relação à Liga Acadêmica de Pediatria, o universo foi muito generoso, porque um dos cargos que eu assumi na Liga foi justamente uma diretoria meio que de práticas extracurriculares, e eu entrei em contato com várias instituições que estavam ali perto da Unifesp, então GRAAC, Associação Cruz Verde, lá a Escola São Francisco, a PAI, e aí eu consegui trazer para dentro da Liga, porque naquela época, trabalhar oncologia, por exemplo, era uma coisa muito pincelada nas disciplinas, a gente não tinha uma disciplina de oncologia, né? Então, a gente conseguiu estudar e ver de perto os pacientes oncológicos de uma maneira diferente. Além disso, a gente conseguiu ter contato com alguns pacientes raros, que a gente normalmente eu arrisco dizer, como uma boa nerd, que eu não vi durante a graduação nenhuma menção a nenhuma doença rara, exceto outra patologia oncológica. Então, acho que isso foi super importante. No Coral Unifesp, na Biblioteca Viva, eu acho que o que era importante aqui é a gente aprender novas formas de se conectar às pessoas, de se comunicar com elas. E eu acho que o aconselhamento genético, a gente precisa fazer isso a cada família, porque aquilo que a gente aprendeu e sabe e fez muito bem com uma família, provavelmente não vai ser igual ou suficiente com outra família. A gente vai ter que ajustar essa comunicação, ajustar a forma como a gente vai se conectar, né? Tem famílias que precisam de uma informação mais rápida, tem famílias que vão precisar de uma informação um pouco mais demoradamente explicada, e a gente vai ter que entender a realidade de cada família para melhor se comunicar com elas. E com relação ao estágio da doutora Annelise, como eu já falei, eu me encantei com a genética a partir daí. Ela tinha já um conhecimento bastante, para mim, impressionante, pelo menos com as pessoas com as quais eu tinha me envolvido até então, muito interessante de genética. Aprendi a fazer aconselhamento genético por lá, a falar sobre notícias difíceis, ou situações difíceis, ou desfechos difíceis, de uma maneira amorosa e que trouxesse informação e conexão com aquelas pessoas e famílias, e também nos estágios de pré-natal de risco, né? Então, eu acho que isso foi um conhecimento assim, bastante importante. E quando eu me deparei com ela na SBEG, eu fiquei muito emocionada de estar ali lado a lado agora com ela, diante de tudo que ela tinha impactado na minha vida. Além disso, com ela, eu pude enxergar tanto que é possível um enfermeiro ser autônomo no seu processo de trabalho, porque até então eu não tinha conseguido visualizar isso em muitos campos de estágio, tanto que essa autonomia ela é importante para a equipe de saúde, né? O enfermeiro tem um protagonismo, tem uma forma de enxergar os processos articulados na equipe de saúde
que é importante que ele tenha essa autonomia, porque ele vai fatalmente, além de exercer um melhor cuidado para a família e para a pessoa, também vai ajudar a conectar melhor essa equipe, e essa equipe vai funcionar melhor. Então, eu consegui, sim, ter essa noção de que não, funciona e é possível. Então, guardei essa informação para mais tarde. Mas isso, Silvana, que você Oi, diga. falou, é importante, né? E a gente tem lutado ao longo dos anos. A educação em genética nas escolas de saúde, realmente ela é negligenciada. Sim. Tá? Então, normalmente, nos cursos na área de saúde, você terá genética no primeiro ano da faculdade, né? Uns 6 meses de genética básica, né? E depois você nunca mais vai ter genética no curso, né, de medicina, de enfermagem, qualquer outro curso na área de saúde. Muito menos um curso de aconselhamento genético, né? Então a genética, ela sempre foi negligenciada nos cursos da área de saúde, até por questões óbvias mesmo, né? Porque a genética, ela é uma ciência recente dentro do contexto da saúde, né? Então, você tinha justamente, você priorizava a pediatria, cardiologia, obstetrícia, ginecologia, cirurgia geral, né? Mas a genética, realmente, ela não era tão priorizada. Mas isso vem mudando, né? Isso vem mudando ao longo do tempo. Sim. Hoje você vê várias faculdades com ligas, né? Com ligas acadêmicas de genética, na qual você tem a inclusão de alunos de diversas áreas, tá? Não só médicos, como você bem colocou aqui, né, que você tinha só uma liga, um estágio que era só para estudantes de medicina, mas hoje as ligas acadêmicas de diversas faculdades já permitem hoje o acesso a todos os cursos, como tem que ser mesmo, né? Como tem que se presta uma boa faculdade, e cada vez mais a genética vem ganhando espaço dentro dos cursos na área da saúde. Então, hoje você já começa a ver tanto a genética básica lá nos primeiros anos da faculdade, como a genética clínica, né? Já um pouco mais no final da faculdade. E esse é um processo, né, que vai evoluindo, vai de pouquinho em pouquinho, mas a gente já vê aí um aumento mesmo, né, na grade curricular com relação à genética. E eu não tenho dúvida que cada vez mais a genética vai ganhando espaço como uma área independente dentro dos cursos, né, de graduação, mas ela está entrando também dentro de todas as outras áreas, né? Então, hoje você vai falar de cardiologia, você tem que falar de genética. Você vai falar de oncologia, você tem que falar de genética. Você vai falar de endocrinologia, você tem que falar de genética, né? E cada vez mais a gente vê também o aumento dos cursos de pós-graduação em genética, né? Eu mesmo, para vocês terem uma noção, eu fui a primeira turma de residentes em genética médica lá na Unifesp, porque não existia também a residência de genética, né? Você tinha uma pós-graduação em genética de 1 ano, mas a residência mesmo você não tinha, né? Mas e hoje a gente vê que diversas faculdades, universidades têm residências em genética, e você vê também o aumento no curso de pós-graduação em genética e medicina genômica. Então, acho que esse é um trabalho que cabe a nós também, né? E fomentando dentro desses cursos. Isso mostra que você está velho, viu, Pablo? Oh, meu Deus. Denunciou. Bom, prosseguindo, me formei e fui para a saúde da família, como não podia deixar de ser, né? Eu era daquelas pessoas que tinha certeza que nunca mais ia colocar os pés dentro de um hospital, né? Coitada de mim, mal sabia o que o futuro me esperava. Mas eu fiquei 3 anos no programa de saúde da família e eu também pude vivenciar algumas coisas muito importantes. Então, a realidade
da consulta de enfermagem, do quanto ela é importante no processo de construção de saúde daquele indivíduo, daquela família, né? E na saúde da família, eu consegui ver isso de uma maneira muito mais profunda do que na faculdade, porque no programa da saúde da família, agora que chama Estratégia Saúde da Família, você tem toda uma programação e um processo de cuidado das pessoas e famílias, né? Então, na época, eu lembro que, por exemplo, no pré-natal, eram 2 consultas com o enfermeiro, depois uma consulta com o médico, seguida por 2 consultas com o enfermeiro, e assim sucessivamente. Então, existia uma sistematização de como essa consulta era feita, não era uma consulta dissociada daquilo, existe uma importância. E eu via também o quanto eu conseguia, a meu pequeno modo, transformar um pouco a realidade de cada indivíduo. Não que a consulta médica não fosse importante, ela era muito importante, mas eu conseguia abordar outras coisas que na consulta médica não era dado esse tempo, esse devido tempo. Então, eu consegui vivenciar mais profundamente essa consulta de enfermagem. Além disso, o trabalho da equipe multidisciplinar, né? Cada equipe de saúde da família é composta por vários profissionais que precisam trabalhar articuladamente para cuidar daquelas famílias que estão sob a sua responsabilidade. Outra coisa que também eu pude vivenciar é a realidade da visita domiciliar, né? De como a gente precisa aí reorganizar a forma como a gente vai cuidar e vai prestar o cuidado, porque a gente vai ter que se deslocar até as pessoas, e eu trabalhava numa área bastante carente. Então, como a gente ia fazer isso, articular isso, né? Eu brincava que o dia da visita domiciliar era o meu dia da asma, que eu tinha que sair com a bombinha, porque eram morros infindáveis que eu precisava subir para conseguir me deslocar até as pessoas. Eu cuidava naquela família, eu e toda a minha equipe, de 210 famílias, e eram mais de 1.000 pessoas. É muita gente para cuidar. Então, você acaba precisando também organizar a forma como você vai fazer isso, porque senão você fica tocando serviço, um serviço sem fim. Então, a gente precisava entender como estabelecer programas de prevenção, como procurar, como fazer as pessoas virem ao posto de saúde, como trazer a população para dentro da UBS, enfim. Então, você precisava pensar essas estratégias de como fazer isso. Lá, a gente tinha esse cuidado de olhar para o indivíduo do nascimento, aliás, antes do nascimento, né, porque é na gestante ainda, do nascimento até o idoso, né? Então, a gente se forçava a pensar na saúde de uma maneira um pouco mais prolongada, e não só aquele momento de saúde ou doença que aquele indivíduo estava vivendo. Educação e saúde era extremamente necessário, né? Porque na UBS você não tem tantas ferramentas de saúde como se gostaria, e você realmente precisa, através da educação, não só transformar comportamento de saúde, mas fazer as pessoas compreenderem a importância de um comportamento de saúde, né? A importância do exame de prevenção, a importância do rastreamento, a importância de vir tomar vacina, a importância de vir no mutirão de Papai Nicolau, e assim sucessivamente. E, obviamente, que a compreensão ali nua e crua, na base de como fazer prevenção secundária e primária e secundária, numa área em que você não tem tantos recursos, sejam os recursos próprios da unidade de saúde, sejam os recursos das próprias pessoas. Então, você ter que, aquilo que eu falei um pouco antes, né, de você entender a realidade daquele local e o que você pode otimizar para melhorar a vida daquelas pessoas. Então, que não adianta eu fui achando que ia transformar o mundo, né? Saindo da faculdade, a gente acha que é meio, se tivesse naquela época, eu ia me sentir um vingador, né? Mas não, a gente não é. A gente precisa entender aquela realidade e conseguir fazer esses ajustes, né? E aí, o que eu aprendi com relação a isso? Primeiro, o poder transformador da consulta de enfermagem, né? Como você consegue cuidar das pessoas, educando as pessoas. Como você consegue educar as pessoas e transformar as vidas delas e as realidades que aquelas pessoas vivenciam, né? Como você consegue ir criando novos significados na vida das pessoas através da informação que você vai dando para elas, desde que seja uma informação cuidadosa e assertiva para aquilo que elas de fato precisam, não simplesmente ficar dando e distribuindo informações que para aquela população, para aquele indivíduo, para aquela família não vai acrescentar nada.
Outra coisa importante, a importância da equipe multidisciplinar, como cada um é importante, mas como o enfermeiro tem esse poder de conectar todo mundo, né? De alinhavar todos os cuidados, como ele parece realmente uma linha que vai conectando cada realidade, cada questão. Acaba sendo aquele que fica sabendo de tudo, que as decisões passam por ele, não que ele decida tudo, mas que passa tudo por ele. Então, acabava sendo esse elo de conexão de todos os membros da equipe quando você estava de frente com um indivíduo, uma família. Na UBS, o trabalho é muito solitário, normalmente é muito solitário. Você parece que está muito longe do hospital de referência. Se for um hospital especializado, então, nossa senhora, parece que é em outro estado. Você está muito distante. E isso por conta de um processo de referência e contra-referência que funciona muito mal, né? Muitas vezes a gente encaminha o paciente para um outro serviço e ele não volta com a informação que a gente gostaria de receber. E ele se perde ali naquela conexão com o OBS. Então, a gente precisa conhecer os parceiros, conhecer as redes de apoio, conhecer melhor a comunidade, o que na comunidade eu posso usar a meu favor para educar melhor. A gente também tem falado muito sobre isso no curso de aconselhamento genético do Mapa Genoma Brasil, porque cada estado, cada hospital enfrenta uma dificuldade geográfica própria da sua cidade, do seu estado, e como é importante a gente estabelecer essas conexões, esses parceiros, entender essa comunidade, para que você possa, de fato, impactar na vida das pessoas. Outra coisa importante que eu percebi, que a família ela pode ser tanto causa quanto solução de problemas de saúde, né? Então, muitos problemas de saúde que você identifica tem ali alguma trava que a própria família provoca, seja porque existe uma estrutura familiar lá meio tóxica, seja porque as pessoas às vezes se agregam não pelos motivos certos, né? Então, a gente entender essa dinâmica familiar, compreender essa estrutura, é importante também para a gente resolver alguns problemas de saúde. Então, a gente não pode achar, não, eu vim aqui só cuidar desse câncer, eu vim aqui só cuidar dessa hipertensão, e a gente achar que não precisa olhar para isso, né? Então, é importante que a gente faça essa conexão. E outra coisa que eu aprendi, que foi bem dolorosa, é que a gente não consegue mudar o mundo, nem mudar todas as pessoas, mas, claro que a gente pode tentar, e mais do que isso, a gente pode plantar sementes. E foi nessa plantação de sementes que eu consegui ver as maiores transformações, né? Então, por exemplo, eu vejo hoje, com muito orgulho, vários agentes comunitários que trabalharam na minha equipe, que se tornaram enfermeiros maravilhosos. Vários auxiliares de enfermagem que decidiram fazer enfermagem e se tornaram enfermeiros maravilhosos. E também levando, e eu vejo eles voltando para a comunidade agora como enfermeiros, e como eles levaram a semente que eu plantei lá com eles, meio que na energia de tentar transformar o mundo. Mas eu não transformei, entretanto, eles foram pessoas que voltaram para a comunidade e continuaram esse trabalho. Então, a gente não tem essa expectativa, mas entender que sementes são sim plantadas e que levam um tempo para germinar, né? Bom, depois disso, como eu tinha expectativas de carreira docente, eu achei que mais amadurecida agora, né? Porque eu estava fugindo do hospital até então. Eu entendi que eu precisava voltar para a unidade hospitalar, porque eu precisava dessa experiência enquanto enfermeiro agora, e não só estudante, também vivenciando essa experiência na assistência hospitalar. E aí, acabei caindo, não foi de propósito, caí, fui capturada por uma unidade oncológica, né? Um hospital que tinha unidade oncológica, e aí a oncologia decidiu voltar com força para a minha vida. A NERD ficou maluca, né? Porque eram tantas patologias, drogas antineoplásicas e radioterapia, e tantas palavras novas, prognóstico, sobrevida, e coisas que eu não dominava, porque como o Pablo bem disse, com relação à genética, com relação à oncologia, também era um pouco isso naquela época. A oncologia não era estudada como uma matéria, como uma formação, ela era trabalhada dentro das especialidades, né? Então, você estava estudando o sistema gástrico, aí você aprendia câncer de estômago, mas não era dada o devido protagonismo para aquele aprendizado.
Também tive contato com rotinas, protocolos, como as coisas precisavam seguir certos protocolos, por que a gente trata um paciente com câncer de estômago dessa maneira, um câncer de mama daquela maneira, e assim sucessivamente. A compreensão de que existe maneiras diferentes para cada situação, e às vezes situações que pareciam muito semelhantes, mas que exigiam uma rotina, um protocolo diferente. Tive contato ainda com uma equipe multidisciplinar que eu ainda não tinha trabalhado, né? Outros personagens aí, então, psicologia, psiquiatria, fisioterapia, nutrição, outros parceiros que eu não tinha na época da UBS. O trabalho no hospital é um trabalho de plantão, né? E normalmente as pessoas que falam disso, falam, é ótimo trabalhar em plantão, porque você terminou o plantão, todo aquele plantão foi finalizado, ele não volta, né? Aquela história não se conecta. Mas eu trabalhava com oncologia, e oncologia, o paciente tem um tratamento longo. Então, era um paciente que voltava muitas vezes, né? Então, esse primeiro afastamento, às vezes, que a gente tenta criar na oncologia, não é possível, porque você acaba, depois de 5, 6 internações daquele paciente na sua unidade, você conhece até o nome do papagaio, né? Então, essa conexão era normal. Então, como trabalhar isso, né? Como você trabalhar esse excesso de intimidade que você cria com o paciente por conta dessa longa trajetória, e como você trabalhar isso para cuidar melhor. E, obviamente, que eu precisei, aí vamos falar de formação, eu precisei ir atrás de formação, de especialização específica nessa área. E foi aí que eu fui fazer especialização em enfermagem oncológica no AC Camargo. Minha história no AC Camargo começa aí nesse ponto, né? Em que eu consegui agora, com uma base de conhecimento mais assertiva, né, mais organizada, alinhar esse raciocínio clínico agora com um embasamento, né? E que eu podia também usar isso para melhor cuidar dos pacientes. A equipe multidisciplinar do hospital, ela é diferente, e eu entendi uma coisa importante, que vale também para a equipe da genética e genômica. Equipe multi não se trata apenas de visões diferentes ou conhecimentos diferentes. Aliás, conhecimento, eu digo que uma forma bastante organizada de você estudar, você vai obter o mesmo conhecimento. Mas a questão é que cada um tem uma tarefa diferente. Cada um tem uma competência dentro daquela equipe. E a gente precisa entender isso, né? Eu, enquanto enfermeira da UBS, eu queria salvar o mundo e fazer tudo, cobrir todas as lacunas que estavam vagas. E aqui eu compreendi que, apesar desse desejo acontecer, a gente precisa entender que cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu espaço, e a gente precisa saber lidar com isso para que o trabalho fique bem feito. E, apesar do que eu achava que o cuidado centrado no paciente ou na doença era uma visão muito ruim, que é a visão da saúde pública que era legal, com essa experiência na assistência, eu pude entender algumas coisas. Uma, é importante estabelecer prioridades de demandas. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai fazer aconselhamento genético, e eu estou falando do aconselhamento genético, porque eu entendo que na genética e genômica, eu acho que é a área de atuação, talvez, mais rica e que a maior parte das pessoas conhecem enquanto especialista em genética e genômica. Não que o enfermeiro especialista não pode estar em outros lugares, mas eu acho que caberia até outras conversas para a gente explorar essas questões. Mas quando a gente vai fazer aconselhamento genético, a gente também precisa entender isso, que a gente precisa estabelecer prioridades de demanda com aquele indivíduo, com aquela família. O que é importante orientar primeiro? O que é importante explicar primeiro? O que é importante estabelecer como meta primeiro? Não dá para, numa consulta pós-teste, por exemplo, a gente querer estabelecer e zerar todos os assuntos que a gente precisa discutir. A gente vai ter que fazer isso em camadas, em etapas. E quando você vivencia esse cuidado centrado no paciente, você começa a entender isso, porque agora o momento é a quimioterapia, agora o momento é a cirurgia, agora o momento é a rádio, agora o momento é o segmento. Então, existem etapas e prioridades que precisam ser seguidas. E essas prioridades, quando a gente está trabalhando com indivíduos e famílias, não passam somente pela doença, passam também pela história de vida que essas pessoas tenham, pela realidade que cada um traz e a bagagem que cada um traz, né?
E não se esqueça da família, jamais. A família parece até meio coadjuvante, mas ela ainda é muito importante. Então, sempre que possível, a gente tem que puxar a família para o centro do cuidado também. E importante que quem está doente, a pessoa está doente e a pessoa não é a doença, né? E também quando a gente está trabalhando essas informações e trabalhando a informação de saúde, a gente precisa entender isso, que a pessoa tem outras expectativas também, tem outras necessidades, tem outras coisas que são importantes. Então, apesar da doença, e pensando num paciente com câncer, aquele câncer é uma urgência para todos nós, a gente não pode esquecer que a pessoa não é o câncer, né? Ela é muito mais que aquilo. Bom, tive que sair do trabalho, passei por um período aí entre empregos, eu brinco que é friamente calculado, mas mais ou menos, né? Foi mais turbulento do que eu esperava, mas esse período foi importante para algumas coisas que eu trago até hoje. Primeiro, a realização do meu mestrado, fiz o mestrado lá no AC Camargo também. Por esse ano sabático, acabei conseguindo um estágio de 1 ano na oncogenética, e aí foi meu pé na oncogenética ficou mais firme, né? E minha tarefa era pegar os heredogramas que eram desenhados à mão e colocá-los todos no Progeny. Então, eu pegava ali pilhas e pilhas de prontuários de família, que eram ainda prontuários físicos, e ia colocar essa informação lá. E aí, para um nerd, é um prato cheio, né? Porque aí você abria um prontuário de uma família, você via o nome de uma síndrome que você não conhecia, de sinais que você nunca tinha ouvido falar, pelo menos não com aquele nome, e aquela árvore genealógica, e o nome de um teste, e outras palavras que eu ainda também não compreendia tão bem, variante, patogênico, enfim. E aí, claro, né? Cada família era uma busca numa base de dados para pegar artigo, né? E aí, com isso, acho que foi um período riquíssimo, em que o meu conhecimento, assim, aumentou vertiginosamente, mas muito por conta dessa necessidade que os prontuários iam trazendo para o meu conhecimento. Eu não conseguia simplesmente digitar o heredograma e dar a história como finalizada. Então, cada reunião de equipe, a médica já sabia, lá vem a Silvana com a listinha de perguntas, né? Eu ia fazer um monte de perguntas, esclarecia, ela me dava os artigos e assim prosseguia. Eu também tive que ir para a carreira docente independente, porque, afinal, temos boletos para pagar, precisamos pagá-los. E isso foi super importante também, porque eu acabei sendo chamada para dar aula de biologia molecular do câncer, e aí eu precisei estudar mais profundamente, e aí o amor pela genética estava sacramentado, né? E também tive algumas experiências aí em trabalhos em terapia intensiva, em clínica oncológica ambulatorial, e aí também essa questão de você perceber quando mudam as realidades, quando também mudam as demandas, né? Então, você ter essa perspectiva rápida do olhar, de conseguir fazer esse diagnóstico e perceber que você vai precisar fazer um ajuste nas suas expectativas, nas suas demandas, na forma de se comunicar. Eu acho que isso foi um exercício bacana e muito importante para o que eu tenho hoje. Bom, aí chegamos no período atual, que já são mais de 10 anos, como enfermeira de pesquisa aqui no AC Camargo. A pesquisa veio para mim como um trabalho extra e depois acabou se tornando o meu trabalho definitivo, né? E aqui também questões muito importantes para a questão dessa minha construção. Então, o contato com questões éticas, com processos regulatórios dos estudos, compreender a fundo essa questão do que pode, do que não pode, do que é permitido, do que não é permitido, essa compreensão que o outro é mais importante do que qualquer outra coisa, então que a gente precisa fazer tudo com esse cuidado, né? A questão da realidade do consentimento informado, né? Do obter o consentimento para determinados processos, a coleta de amostras biológicas, né? Esse processo de coleta, de que precisa de um meio próprio, de tem local para ser armazenado, de como transportar, de tempo de coleta até processamento. Então, todas essas questões que são super importantes também quando a gente está envolvido
por exemplo, com a coleta dos testes, né? Coleta dos testes genéticos. Como é preciso educar o participante de pesquisa para poder convidá-lo para estudos, né? Então, imagina eu pego um estudo de bancada, né? Totalmente biologia molecular, e eu vou lá, simplesmente leio o termo de consentimento e pergunto, quer participar? Né? O quanto a gente precisa fazer essa educação também para ele compreender processos que vão acontecer, entender sobre a realidade daquele estudo. Então, como isso precisa ser feito a cada consentimento. Outros membros também, outros parceiros dessa equipe de pesquisa apareceram, né? E que também não estava habituado, e como trabalhar com essas pessoas que agregavam de maneira diferente na equipe de saúde. Participar da construção do conhecimento é super importante e te coloca numa responsabilidade ainda maior de como você transmite essa informação, né? E de que transmitir essa informação não é só lá com a publicação do artigo, mas também como você compartilha essa informação com seus pares, com outros membros da equipe multi, e mais do que isso, com os pacientes e as famílias, né? Porque você vai consentir o paciente para um novo estudo, você conta experiências de outros estudos, de como outros estudos colaboraram, que tipo de motivação ou que tipo de benefícios aquela informação pode gerar. Então, você vai trazendo uma maior apropriação da informação para todo mundo. E a oportunidade, né, de você enxergar o processo todo numa posição privilegiada, porque da mesma maneira que eu trabalho com estudos lá de bancada, eu estou nos estudos clínicos e eu estou lá pertinho do paciente, vendo a coisa acontecendo. Então, é uma experiência bastante rica de como construir isso, né? Então, e além disso, tem as questões paralelas que aconteceram nesses 10 anos, né? Então, a carreira docente foi ainda mais forte, a questão da genética, da genômica, e mesmo a oncogenética, né? Hoje aqui no AC, eu dou aula para os residentes da equipe multi sobre oncogenética e biologia molecular, então acho isso muito bacana, né? Apesar de eu estar aqui como uma enfermeira de pesquisa, eu poder trazer todo esse conhecimento de especialista para agregar na construção do conhecimento de não especialistas, que é um pouco da filosofia que a IDEG tem, né? De levar a genética e genômica também para os não especialistas e de como é importante essa informação e o mais para a ponta possível, né? Porque o especialista às vezes está na outra ponta. A titulação na SBEG, o conhecimento de legislação, que também é importante. A gente tem as expectativas e o desejo de mudar o mundo, mas a gente precisa entender a legislação, até onde a gente pode ir, quais caminhos podemos percorrer. Então, o conhecer outras realidades que eu ainda não tinha domínio, também me aproximar do Laguete, né? Então, ampliar o conhecimento, ter contato com outros especialistas que falavam uma linguagem diferente, um pouco diferente, talvez, da minha. Também conhecer outros cenários, outras demandas, né? E aqui no Laguete a gente tem a oportunidade de ter palestras com profissionais da América Latina, né? E a gente ampliar ainda mais esse conhecimento e essa construção das realidades. E o Mapa Genoma Brasil, né, de participar ativamente da formação de enfermeiros e conseguir levar esse conhecimento através deles, né, que é aquela questão da semente que eu falei, né, às vezes não é você diretamente que vai mudar o mundo, são outras pessoas, mas você participar dessa interlocução do conhecimento com estes enfermeiros que estão levando esses processos e esse conhecimento para serviços e estados onde talvez eles nem sonhassem que tivesse contato com essas realidades, né? Então, isso é muito bacana. Então, o que a gente pode resumir aqui? Que família é importante até para pesquisa, a gente não pode deixar a família de fora nunca. Todo pensamento de educação em saúde, de construção de saúde, a gente precisa trazer essa história da família. E trazer a história da família não é só saber se tem casos de uma doença ou não, né? É trazer realmente uma melhor compreensão dessa família. É importante e necessário a gente ir atrás do conhecimento, a gente ir atrás das informações, das formações específicas quando elas existem, e quando elas não existem, a gente precisa entender quais fontes a gente pode beber para poder trazer esse conhecimento, mas ele é necessário para que a gente possa realizar tudo que a gente
deseja realizar. A importância de tudo que a gente vai fazer é respeitar esses preceitos éticos. Não existe nada além, nada mais importante do que isso, né? Não fazer uma pesquisa não é mais importante do que respeitar a dignidade do indivíduo, a autonomia do indivíduo. E da mesma maneira, quando a gente está fazendo aconselhamento genético, a gente precisa entender isso, né? Precisa entender que o indivíduo tem autonomia, ele tem que ser respeitado na sua dignidade, ele tem direito às suas informações serem sigilosas, ele tem direito à privacidade se ele desejar, ele tem direito de não passar por algo que vá trazer mais desconforto do que conforto para ele. Então, a gente conseguir lidar com a nossa ansiedade de, às vezes, querer dar todas as informações, resolver todos os problemas, e nessa ânsia, às vezes até bem motivada, nessa ânsia a gente acabar passando por cima do indivíduo e da família. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, e a pesquisa me trouxe muita consciência desse processo. Com relação ao participante de pesquisa, tem uma coisa que eu aprendi, que quando eu fui estudar mais a fundo e vivenciar a questão do aconselhamento genético, eu falei, puxa, a mesma coisa. Há quem se importe, há quem não se importe, há quem queira saber mais e há quem não quer. E tudo bem, né? A gente vai ter que lidar, porque às vezes essas quatro realidades estão até dentro da mesma família, né? Vai ter aquele que vai querer participar e vai querer saber tudo, vai aquele que vai querer participar só para ajudar, há aquele que não vai querer participar porque não está nem aí, e aquele que não quer saber de nada. Então, enfim, não é porque ele não quer ajudar, é que ele não quer saber de nada mesmo, não quer se envolver com aquilo. E a gente vai ter que conseguir compreender essas pessoas dentro dos indivíduos que a gente vai cuidar, para que a gente também não passe pela vontade de ninguém. E o mais importante, né? Qual que é a prioridade e a demanda de cada um? É fazer essa leitura. Antes de todas as informações que a gente tem de dar no aconselhamento genético, antes de todas as informações que a gente precisa passar sobre uma síndrome, sobre um resultado de um teste, enfim, a gente precisa entender qual é a prioridade daquele indivíduo, qual a demanda dele de saúde, daquela família, para que a gente possa ir trabalhando com isso. Não quer dizer que, se ele não vê importância num determinado assunto, eu não vou abordar, não. Vamos deixar isso para um segundo momento, vamos deixar para uma tarefa futura, vamos trabalhar isso que ele está entendendo como demanda e desenvolvendo um raciocínio que estabeleça outras demandas e faça-o olhar para outros cenários. Então, a gente também precisa controlar essa ansiedade dentro da gente, né? Aqui, só para a gente finalizar, eu trouxe aqui alguns pacientes que eu conheci nessa minha trajetória, e eu não conheci necessariamente em cenário como enfermeira geneticista, né? E como vai mudando, né? Esse aqui, por exemplo, é um paciente que eu conheci super jovem, ele tinha recebido o diagnóstico de polipose adenomatosa familiar, e por conta do rastreamento dessa síndrome, ele acabou descobrindo um câncer de cólon, foi para a cirurgia, ele foi testado, tinha um teste alterado também, ele foi para a cirurgia e recebeu fez colectomia profilática e ganhou uma colostomia definitiva. E para ele aquilo tinha sido a melhor coisa da vida, né? Porque esse conhecimento todo, apesar de a gente olhar pelo lado da cirurgia profilática e do peso de uma bolsa de colostomia definitiva, ele tinha muita vontade de viver e estava muito grato por ter tido a oportunidade de receber essa informação e, portanto, conseguir cuidar da família dele, já que agora ele estava curado também, né? Uma outra mulher, aquele paciente eu conheci durante um trabalho numa clínica de quimioterapia, uma outra mulher tinha diagnóstico de síndrome de Cowden, conheci já na Camargo, tinha uma história familiar devastadora, e já tinha tido vários cânceres, e inclusive estava com meta cerebral, e eu fui encontrá-la num contexto de pesquisa, e ela, assim, me deixou deprimida por uma semana, porque ela carregava um peso muito grande do saber que tem este risco, né? O saber que ela tinha um risco X e que aquele risco estava ali pairando sobre a família, tiveram um peso para ela muito insuportável de carregar, né? Eu a encontrei num momento em que ela dizia, agora eu vou começar a vir no hospital só uma vez por ano, o que der, ela é de outro estado, o que der para fazer eu faço, o que não der eu não faço. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que as percepções mudam e elas não são óbvias, né? A gente precisa entender que não são óbvias.
Esse outro paciente aqui era um paciente que depois eu fiquei sabendo que tinha um diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni, e eu conheci, olha só, durante o meu mestrado, porque eu fui incluir o filhinho dele dentro do meu estudo, porque eu fiz um mestrado em pediatria. E aí foi muito interessante, porque também a percepção da síndrome, ele era ultrassonografista. Quando o filhinho dele nasceu, ele fez ultrassom toda semana no filho. Toda sexta-feira ele fazia um ultrassom abdominal no filho. E no 6º mês, então contamos aí quantos ultrassons o filho fez, no 6º mês ele descobriu um tumor adrenocortical bem pequenininho, e o filho foi encaminhado, enfim, precisou fazer cirurgia. Ele tinha um carcinoma adrenocortical, que é característico da síndrome de Li-Fraumeni. E essa família era bem interessante. A mãe, ela negava a todo instante. O questionário que eu apliquei, ela arriscava a palavra câncer. Eu até fiquei na dúvida se eu tinha comido bola e incluído uma família que não precisava incluir. Então, o peso que a informação pode carregar, né? Então, como que você trabalha a informação quando tem uma negação de um lado, uma super preocupação do outro? Então, como cada família vai ter um cenário diferente com o qual a gente precisa lidar, né? E por último, e não menos importante, mas eu acho que eu já falei muito sobre isso, é esse enfermeiro dentro da equipe de saúde. Mas é importante dizer, e eu acho que isso é o mais importante de toda essa minha explanação, é que nem todo profissional de enfermagem ele precisa ser perito em genética e genômica. Mas é importante que todo profissional de enfermagem tenha conhecimentos básicos em genética e genômica, para que ele possa atender às demandas desse cuidado em saúde, né? Então, por isso que a importância da gente levar esse conhecimento para os não especialistas. O projeto Mapa Genoma Brasil também está caminhando nessa direção de levar o conhecimento para a atenção primária. Então, como é importante isso, né? E a gente entender que quando a gente vai passar essa informação, quando a gente vai construir o heredograma, colher a história da família, falar sobre prevenção, falar sobre o teste, a gente precisa entender qual é o sistema de crença daquela família, no que aquela família acredita, qual é a percepção de risco daquela família, né? Qual que é a suscetibilidade individual de cada um para a doença, porque alguns têm certos fatores de risco, outros têm outros fatores de risco. A gente entender que aquela família não é só o teste ou a síndrome que a gente identificou, né? Importante que a gente precisa compreender, então, como as famílias vão compreender esse risco, que atitudes que elas têm que estão relacionadas a como ela percebe, quais os comportamentos de risco daquela família, né? E entender qual é o conhecimento. Aliás, essa é uma das competências do enfermeiro no aconselhamento genético, né? A gente conseguir compreender qual é o conhecimento daquela família para a gente trabalhar a partir dali, né? Entender que as decisões daquela família vão ser motivadas de acordo com o senso de responsabilidade que cada um tem naquela família. Vai haver resistência a essa transmissão, né? E tudo bem, a gente tem que trabalhar quais as brechas vamos encontrar. E pode existir, às vezes, né, nesse lidar, o receio de ressentimento, né, de você passar uma informação ruim. Então, a gente não adianta a gente achar que, mas precisa falar aquela informação, precisa transmitir aquela informação. A gente precisa ir conhecendo as camadas que formam aquela família e tentar ajudar aquela família a trabalhar a informação dentro do seu núcleo familiar, né? E óbvio que essa percepção de risco, então, vai influenciar o que cada um vai dizer para o outro familiar, né? Porque nem todo mundo da família necessariamente vai passar em consulta com a gente, né? A gente precisa plantar a semente naquelas pessoas com as quais a gente tem contato, identificar os líderes daquela família, identificar quem tem mais voz ativa e trabalhar essa comunicação dentro da família, considerando o que essa família sabe, a cultura que aquela família tem, como elas respondem. A gente até trabalhou um pouco essa informação durante o curso do aconselhamento genético, né? Para a gente poder entender como o paciente e os familiares receberam o projeto, que tipo de conflito, dúvida ou resistência ele enfrentou com o projeto. Porque, às vezes, isso que a gente detectou durante o projeto, a gente usa como informação no aconselhamento genético, né? Porque provavelmente essa pessoa vai ter as mesmas resistências, as mesmas dúvidas
e as mesmas dificuldades de compreender a informação genética que a gente vai precisar dar depois. Então, como a gente precisa ir criando camadas de conhecimento daquela família, porque a família é um organismo vivo e complexo, né? E aí, obviamente que a gente, então, precisa olhar para trás quando a gente quer entrar numa especialidade, seja ela qual for, mas a gente, pensando no enfermeiro geneticista, tem muitas habilidades que provavelmente todos nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa vida, às vezes por características próprias, às vezes porque a gente desenvolveu mesmo, e que são importantes da gente trazer e conectar com o nosso ser especialista de hoje, né? Claro, a SBEG vai ajudar e tantas outras fontes de informação vão ajudar também, mas as habilidades para exercer essas competências tem muito a ver com o indivíduo que você é, do que necessariamente com o profissional que você é, né? Porque o profissional não é ninguém sem o indivíduo que está por trás, né? Então, você traz essa bagagem para essa realidade e é importante que a gente se conecte com tudo isso que faz parte de nós e usar essa energia, seja do erro, seja do acerto, usar essa energia como uma habilidade para melhor exercer a nossa profissão. É isso que eu tinha para falar. Obrigada, Silvana, pela sua explanação, pela sua jornada, compartilhar com a gente. O Ellison mandou mensagem aqui, ele falou parabéns pela apresentação, pela sua jornada, e eu queria, né, agradecer e dizer que é importante, né, ficar claro para todo mundo que a genética está presente em todas as áreas de atuação do enfermeiro. Claro, tem o enfermeiro especialista em genética e genômica, que aí consegue fazer o racional clínico e estratégias um pouco mais diferenciadas, né, com outro racional, mas fica claro também que para nós aqui da genética e da genômica, né, independente de ser enfermeiros, médicos, outros profissionais da equipe multi, você pontuou três pontos, assim, três informações que para mim são fundamentais, o ensino, a pesquisa e a assistência, e eles têm que estar atrelados juntos, porque o ensino, seja o ensino, né, de educação para novos profissionais, ou a educação para os pacientes, para os familiares, a realização de pesquisa para que gerem novos dados, novas informações e que faça sentido dentro da assistência, né? Porque não adianta a gente fazer pesquisa para pesquisadores só, né? Na área da enfermagem a gente fala bastante sobre isso. Porque tudo que a gente faz e produz é voltado para trazer para a população como um todo um acesso à genética e à genômica, né? E aí a gente consegue englobar todas as ciências biológicas, humanas, e aí vai, né? Para a gente conseguir fazer um acompanhamento de excelência. Então, obrigada, Silvana, por isso. Não sei se o doutor Pablo quer dizer alguma coisa. Eu que agradeço. Eu quero sim, viu? Foi muito legal a sua aula hoje, viu, Silvana? Parabéns. Prazer tê-la aqui. A gente que está aí junto, né, no PROAD todas as semanas. E a gente vê como realmente, né, não é fácil, né, chegar até esse ponto, né, na carreira. Então, está de parabéns pela sua perseverança e por todas as conquistas. Eu acho que essa aula foi um aprendizado para todos, né? E principalmente dos futuros, né? Os futuros profissionais, futuros enfermeiros, enfermeiras que querem entrar na área da genômica, que tem muito espaço, né? Eu acho que isso é importante ressaltar, tem muito mercado hoje, uma oferta muito grande, né? De emprego, de trabalho, então eu acho que para quem gosta, vale a pena investir nessa carreira da genética, da genômica, do aconselhamento genético. Tá? Então, parabéns, Silvana, pela aula de hoje, e é um prazer tê-la aqui no LA-GET, tá? E sinta-se à vontade para vir mais vezes para participar com a gente aqui. Tá bom? Obrigada, Flávio. Então, obrigado por todos, pela presença de todos. E vamos encerrar aqui. Eu, a Natália e a Silvana vamos encerrar a reunião de hoje e gostaria aqui de parabenizar todos os enfermeiros e enfermeiras, tá, desse país e de todos os lugares. Né? Parabéns a todos, tá? Porque realmente sem vocês, a gente que trabalha em pronto-socorro, não só na genética, em pronto-socorro, em hospitais,
nessa pandemia, né, a gente viu como é importante a função da enfermagem. Então, sem vocês, realmente não funciona, né? Não funciona, nada funciona, tá? Então, parabéns a todos e é justo também que eu vi que o Lula sancionou, né, a aprovação da PL que estabelece o piso, é super merecido, tá? Então, parabéns a todos e eu encerro aqui, junto com vocês, com a Natália e com a Silvana, o GET de hoje. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada pela presença. Obrigada, Silvana. Até mais. Tchau, tchau.